em geral, né, eu costumo dizer o seguinte: projetos que são melhorias, coberturas de gaps ou funcionalidades, isso aqui geralmente, aqui melhorias, tá? Leiam grandes melhorias, tá? Grandes melhorias. Geralmente isso aqui está numa camada tática, tá? Isso aqui é tático. O que que seria, então, a camada estratégica da coisa aqui? Lembra, eu falei para vocês que nós temos mini projetos dentro de produto, né? Então, produto, plataforma, que mais que entraria aqui? Iniciativas, está numa camada mais estratégica. Portfólio. Estratégica. Beleza? Então, produto, plataforma, iniciativa, portfólio também pode entrar aqui. Né? Portfólio também pode entrar aqui, não tem mais acento. Portfólio também pode entrar aqui. E na camada operacional é aquilo que a gente lida no dia a dia, né? Então, em geral, aqui na camada operacional é onde estão o quê? As histórias. Que mais? Tarefas, bugs, correções, coisas mais micro, né? Aquilo que você lida no dia a dia com os seus times, né? Com as pessoas que executam atividades. Então, aqui é uma camada mais operacional, beleza? Então, em geral, nós temos uma camada operacional, uma camada tática e uma camada estratégica. Olhando hoje para a camada estratégica e a camada tática, é onde melhor se aplica a aula de hoje. Então, riscos, premissas, restrições são bem fundamentadas nessas duas camadas aqui. Não que você não possa usar aqui, tá? Mas, em geral, por que eu não gosto de usar na camada operacional? Se você entregar que você tem algum risco ou restrição ou premissa em uma tarefa, entregar isso para o gerente ou para o diretor, um dia depois ele vai te perguntar, e aí, foi ou não foi? Se você responder que não foi, ele vai ficar te perguntando 65 vezes sobre a sua tarefa. E aí isso gera microgestão, isso gera desconforto para todo mundo, e ninguém gosta de ser microgerenciado, no final das contas. Quando você sobe um nível e está olhando para funcionalidades, está olhando para gaps ou grandes melhorias, já começa a ser uma linguagem mais gerencial. Né? Os gerentes estão olhando para essas coisas, ou deveria estar olhando para essas coisas. E na camada de direção, vice-presidência e tal, deveria estar olhando para esta camada aqui mais acima ainda, né? Que são produtos, plataformas, iniciativas e portfólio. Vamos pegar o Netflix para ficar mais substancial e mais palpável o que eu estou dizendo aqui. Veja só, o Netflix como plataforma, aquilo que você assina, né? O Netflix, ele está aqui em cima. O Netflix como produto, como plataforma, ele estaria aqui em cima. Beleza? O que estaria, então, aqui embaixo, nessa próxima camada? As funcionalidades, por exemplo. Quais delas? Os carrosséis de filmes, os carrosséis de séries, o login, o reset de senha e N outras coisas que vocês quiserem colocar aqui como funcionalidade, tá? Que mais que a gente tem ali no Netflix? Aquela tela de seleção do perfil do usuário, né? E assim por diante. O que estaria aqui embaixo? Na última camada, se a gente estivesse falando em Netflix. Aqui seriam todas atividades que entregam o que está no nível acima. Então, eu quebraria, né? Lembrando lá da rotina do refinamento, eu quebro o refinamento, quebro as atividades que faz o quê? Entregas de valores de coisas que estão acima. Então, sei lá, se eu vou entregar o login, eu teria uma história lá. Validação do e-mail do usuário e a senha. Teria uma outra história, checagem do e-mail válido. Se o e-mail é válido ou se o e-mail está numa blacklist. Poderia ter um monte de histórias e dentro dessas histórias um monte de atividade, dentro das atividades, enfim. Então, o que eu
preciso que vocês me digam agora. Alguém tem dúvida nessa explicação inicial? Ficou claro onde nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar aqui, ó, estratégica e tática. E pode ser que mesmo você já rodando como Scrum Master não tenha acesso a essas duas camadas. E tá tudo bem. Você vai guardar o conteúdo, vai entender aqui como aplicar, e se você conseguir condensar esse conteúdo para a sua camada, tá tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte, desta explicação inicial, alguém tem dúvida? Sim ou não? Se tiver, pode abrir aí e falar. Perguntar, vai lá. Todo mundo mudo me diz que não tem dúvida. É isso? Sim, exatamente. Beleza. Então, se todo mundo entendeu essa parte, estou felizão, bora pro jogo. Então, vamos lá. Em geral, nós temos um tripé, né? Que é premissa, restrição e risco. Toda premissa, em algum momento, pode virar risco. Toda premissa pode virar risco. Beleza? Então guarda isso. Toda premissa em um projeto pode virar risco. E vocês vão entender o porquê. Veja só, o que são premissas? As premissas são sentenças consideradas como verdade. Isso é muito importante, guarda isso, tá? Premissa sempre remete a uma verdade, por mais que não seja. Beleza? Que não podemos necessariamente comprovar, porque elas dependem de fatores externos. Exemplos de premissas. Se eu estivesse trabalhando em um ambiente de software, né, que é um ambiente de tecnologia, que é o que a gente geralmente encontra aqui quando se torna SM, ou quando está trabalhando no dia a dia das empresas aqui. Em software, todo o projeto será desenvolvido em Java. Isso é uma verdade. Eu estou assumindo como verdade. O que você está dizendo neste momento? Eu não aceito C#, eu não aceito COBOL, eu não aceito PHP, eu não aceito nenhuma outra linguagem. Você acabou de dizer que a verdade do projeto é que ele será desenvolvido em Java. Ponto final. Isso é uma premissa, já é uma verdade. Beleza? Na construção civil, o revestimento do prédio será todo em porcelanato da cor cinza. A gente já está restringindo aqui, dizendo que é verdade que o acabamento vai ser porcelanato e na cor cinza. Pode ser branco? Não. Pode ser rosa? Não. Pode ser preto e branco? Não. É uma premissa, você já assumiu como verdade que o acabamento do condomínio vai ser todo em porcelanato da cor cinza. Beleza? Uma festa de aniversário. A festa será em uma área aberta, mesmo sabendo que pode chover. Então, independente do clima, independente do que aconteça, vai ser feito em um ambiente aberto. Beleza? Isso também é uma verdade. Eu estou assumindo que, ao alugar um lugar, ou fazer em um determinado local da minha casa, vai ser num local aberto. É uma premissa. Também estou assumindo como verdade. Em uma viagem, o voo sairá pontualmente às 7 da manhã e eu farei o check-in no hotel às 12. O voo poderia sair 7h01? Não. O voo poderia sair às 9? Não. O meu check-in no hotel poderia ser feito meio-dia e meio? Não. Você está assumindo como verdade, verdade, verdade real que esses horários serão cumpridos. Isso também poderia ser uma premissa. Em projetos, né, todos os profissionais estarão disponíveis para iniciar no dia 10/9. Então, estou assumindo como verdade. Todo mundo do time começa no dia 10/9. Alguém aqui tem dúvida sobre o que é uma premissa? Vai lá, João. Manda bala. A minha dúvida é mais sobre um case real aqui. Uma data legal por uma ordem top-down de um projeto, ela seria uma premissa? Tipo, projeto X tem que estar pronto, tem que estar em produção em outubro, no final de outubro. Bela pergunta, João. Ele entra no próximo passo. A hora que chegar no próximo passo, eu te explico o que vai ser a data fixa, beleza? Mas não é uma premissa, tá? Não é uma premissa. Data fixa é restrição, tá? E aí eu explico ali o porquê que ele é restrição. Então, data fixa, coisas legais, né? São sempre restrições em projetos ou demandas, enfim. Beleza? Então, premissas é algo que você assume como verdade. Por que data fixa não é uma premissa, galera? Por que data fixa não é uma premissa? Por vários fatores que venha não acontecer a data. Isso é bom. Por que mais? Não é uma premissa. Vai lá, Thalita. Porque é um ambiente também cheio de imprevisibilidades, né? Exato, bom também. Então percebam, vocês já entenderam por que não pode ser uma premissa. Veja, ó que engraçado. No exemplo da viagem, eu coloquei os horários, mas eu não coloquei dia.
Se eu tivesse colocado data, ele cairia para restrição. Então tem uma singela diferença entre premissa e restrição. E restrição vocês vão ver agora o que é. Mas é muito importante que você entenda o que são premissas. Beleza? No primeiro passo aqui, se você entender o que é premissa, bora para o próximo passo. Alguém levantou a mão. Vai, Thalita, manda. Premissa seria a mesma coisa que pré-requisitos? Pode ser, mas veja. Pré-recs são coisas que você já sabe que vai acontecer e automaticamente é uma verdade. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer uma festa para 500 pessoas. Você tem um pré-requisito da comida ser para 500 pessoas, das bebidas serem para 500 pessoas. Então já tem os pré-requisitos estabelecidos pela quantidade das pessoas. Então, automaticamente já é uma verdade. Você pode até listar como premissa, mas pré-req já é algo mais padrão, né? Já é algo que você assume como verdade. Mas não seria ruim você colocar na premissa. Eu gosto de usar premissa onde? Onde não é conhecido, galera. Pensa assim, ó, premissa é algo onde não é conhecido. Quer ver vocês matarem agora onde é legal usar premissa? Seu chefe chega com a bola de cristal, galera, vendemos um projeto que vai render 10 milhões de reais para a empresa e nós temos 6 meses para ele ficar pronto. Olha que legal. Quem nunca recebeu uma demanda dessa no dia a dia? Eu preciso fazer uma entrega daqui 30 dias e eu não sei nem o que é. Eu só sei que vocês vão ter que entregar em 30 dias. Olha que legal. Quando você recebe esse tipo de demanda, involuntariamente você deveria atrelar premissas e combinar o jogo com seu chefe. Veja só, olha uma premissa boa. Meu time hoje está trabalhando em demandas que estão no dia a dia. Premissa básica. Eu preciso de novos profissionais até o dia X. Beleza? Isso é uma premissa. Eu preciso de novas pessoas no meu time. Preciso aumentar a capacidade do meu time. É outra premissa. Então você precisa combinar premissas. Falhando a premissa, galera, o que acontece? Quando você combina o jogo, você ganha um prazo adicional. Porque se eu estou dizendo que em 30 dias eu preciso concluir algo combinado com o meu chefe, desde que ele tenha cumprido também as premissas, estamos no jogo. Se ele falhou em alguma das premissas, não estamos mais no jogo. Então, a melhor maneira de você convencer a camada tática e operacional é combinar premissas e restrições. Guarda isso para vocês vão fazer sempre gol. Toda vez que seu chefe agora chegar com uma demanda mágica, não tem problema. Bora, só que vem cá. Eu preciso entender de você alguns pontos. Eu vou ter time adicional? Não. Então, premissa inicial. A capacidade do meu time não dá para atender novas demandas. Preciso de 5 profissionais. Bom, tá combinado? Ah, eu não consigo. Então, amigão, não pode ser em 30 dias, certo? Ou então, melhor, né? Se eu não contratar em 30 dias, o que acontece? Eu derrubo uma demanda que já está no meu time para atender a nova. Isso é uma restrição. E vocês vão entender daqui a pouco também como combinar premissas e restrições. Ficou mais claro por que eu gosto de usar premissa em projeto? Tá claro para vocês isso? Vai lá, Marcos, pergunta aí. Eu vejo a data fixa como uma imposição, algo que é inegociável. Isso. Por isso vira restrição. Que é o que a gente vai falar agora, tá? Ó. Então vamos lá, passo 2. O que são as restrições? As restrições podem ser definidas como limitações internas ou externas ao projeto. Olha que legal. Então vamos lá. Geralmente acontece em custo, prazo e normas. Então aqui já está definido data fixa, né? Quando eu estou falando em data fixa de prazo, já é uma restrição. Quando eu estou falando em custo, ou seja, eu tenho um budget X para gastar, é outra restrição, né? E normas como Anvisa, normas sobre o direito, sobre processo, cara, também é uma restrição. Então, veja só, João, a hora que você perguntou ali de uma data, seria equivalente a isso, né? A CBF deve entregar todos os estádios da Copa do Mundo em 2026, 6 meses antes do início dos jogos. Então, faz a conta para frente, né? Se os jogos começariam em dezembro, eu estou dizendo que os estádios precisam ser entregues em julho. Desculpa, em junho. Então, em junho, 30 de junho, eu preciso dos estádios na mão. Isso é uma restrição. Ficou claro aí, João? Não, ficou claro, é que eu estou fazendo uma analogia aqui com uma experiência que eu passei ultimamente aqui. Tá bom. Mas assim, não seriam, e vejam, pessoal, não sejam chiitas, tá? Restrições e premissas podem ser, a restrição pode virar premissa e a premissa pode virar restrição. Zero problema, tá? Não sejam chiitas. Ah, olha, ele trouxe uma data e está colocando a data na premissa. Cara,
sem problema. Desde que esteja claro para todo mundo e seja factível o cumprimento daquilo, pode ser uma premissa. Zero problema. Mas, em geral, a gente costuma usar como restrição. Beleza? Dúvidas aqui nas restrições? Então, quando se remete prazo, custo e normatizações, em geral, né, nós gostamos de fazer como restrição, tá? Outra restrição legal, né? Os profissionais da empresa não trabalham aos finais de semana. Isso é uma baita de uma restrição, né? Os profissionais da empresa não trabalham pós 18 horas. É outra baita restrição. O nosso cliente não paga hora extra por overtime. Outra bela restrição. Por que, galera, que é legal mapear essas restrições? Porque isso impacta em prazo, isso impacta em custo, isso impacta em um monte de coisa. Por isso que é legal mapear e combinar premissas e restrições. Beleza? E perceba, premissas e restrições combina aqui. Para e pensa agora nas analogias que a gente fez ali. Você vai ter uma premissa dentro de uma tarefa? Vai controlar uma premissazinha de uma tarefinha lá do time? Pô, você até pode fazer. Exemplo prático disso. Se a arquitetura não entregar o ambiente até o dia X, eu não concluo a tarefa 2. Mas, pô, isso é uma premissa muito pequenininha dentro de uma atividade. Agora, veja só, uma premissa legal. Eu preciso... Desculpa, uma premissa não, uma restrição. O ambiente precisa estar pronto até o dia 30/10, porque senão eu não entrego o login. Pô, é outra visão, né? Eu estou falando em uma funcionalidade, em algo muito maior do que uma tarefa. Então, a falta de ambiente faz com que eu não entregue valor para o cliente. Foca nisso. Premissa e restrição que atinjam valor para o cliente. Histórias ainda gera valor. Agora, tarefa, galera, tarefa não faz muito sentido controlar. Né? A tarefa é muito mais dia a dia. Beleza? Impactos. Então, lembra, eu falei para vocês que a gente combina 3 pilares aqui, né? Premissas, restrições e riscos. Quando algo falha na tua premissa, algo falha na tua restrição, algo acontece com o seu risco, ele gera um impacto negativo. E o que são os impactos? Uma avaliação de impacto pode ser atribuída a um determinado projeto ou programa, né? Ou seja, o que acontece caso aconteça uma falha nas premissas, nas restrições ou nos riscos. Em geral, acontece um problema com prazo ou dano financeiro. Pode parar para pensar, e tudo que você fizer vai impactar. Se o ambiente não está disponível, impacta prazo. Impacta dinheiro também. Se o cliente estiver esperando na ponta, ele não vai pagar. Se o Netflix cair agora e ficar por 1 mês fora, quanto de dinheiro os caras não perdem? É um dano financeiro, galera, sem contar a imagem, né? Eu não estou nem falando de imagem aqui das empresas, porque você imagina, se o Netflix ficar um mês fora, imagina a imagem, o dano de imagem da empresa, né? Nem preciso contar essa parte que realmente seria ruim. Mas então, ó, impactos negativos em prazo. Ó, o voo não saiu pontualmente às 7 e vai atrasar meu check-in em 5 horas. Certamente você vai pagar uma diária adicional já no seu hotel lá. Já tem um impacto, né? Não adianta, financeiro ou em prazo. Danos financeiros. Na entrega do prédio, todos os clientes ficaram insatisfeitos e teremos que trocar todo o revestimento para preto e branco. Imagina o prejuízo que esse cara não vai ter de ter que trocar todo o revestimento. Então, assim, se vocês entenderam esses pedaços, agora é combinar com, finalmente, o cara que é chamado de risco. Então, ó, veja lá. Segundo o PMBOK, o que é um risco? São eventos ou condições incertas que causam impacto negativo ou positivo nos objetivos do projeto. Eu diria para vocês que 99,9% dos casos vai impactar de maneira negativa, né? Vai ser bem raro você ter um risco mapeado e esse risco virar algo positivo. Vai ser bem raro mesmo, mas acontece, tá? Pode ser que tenha. E aí o que eu falei, né? Toda a premissa gera um risco. Por quê? Por que toda a premissa gera um risco, galera? Se todo projeto será desenvolvido em Java, e eu não acho profissionais de Java no mercado. Isso é um risco, concorda? Eu tenho um risco, né? Não encontrar profissionais Java disponíveis no mercado. Essa premissa vai virar um risco. Então, toda premissa pode gerar um risco. Tranquilo? E aí a maneira, assim, o que eu gosto, tá, em geral, boa prática, assim, que eu costumo usar, né, os benefícios que trazem um mapeamento de risco.
Transparência, confiança, comprometimento e planejamento. Principalmente os dois últimos ali, né? Comprometimento e planejamento. Por quê? Porque se eu recebo aquelas demandas mágicas que eu tenho que cumprir em 15 dias sem nem conhecer o escopo, se eu combino com a galera premissa, restrição e o risco, e mapeio o risco, em geral eu tenho argumento com o gerente. Eu posso dizer para ele, lembra, a gente mapeou uma premissa lá. Você não me disponibilizou os profissionais de Java para começar. Então, impacto, né? Impacto de tempo, impacto de prazo. Então é legal combinar isso com a galera, por quê? Porque a gente tem a desculpa verdadeira. Você não cumpriu um pedaço, eu também não cumpri o meu. Existe uma dependência, né, dessas coisas acontecerem. Então melhora muito, tá, o comprometimento e o planejamento. E traz menos problemas e menos surpresas, né? Porque se você já mapeou um risco, você já sabe que ele pode ocorrer, já sabe qual problema que pode acontecer, reduz, né, os problemas e as surpresas. Esta é a ideia, né, trabalhando com risco. E aí a boa prática que eu gosto aqui, ó, vou revelar esses dois, tá? Que é, em métodos ágeis, os métodos ágeis magicamente não mataram, né, os riscos. Pelo contrário, usando métodos ágeis, os riscos aumentam. Eles não diminuem. E magicamente alguém, né, esqueceu de falar disso no guide. O Scrum não trata risco no guide, né? O método Kanban formalmente também não fala muito. Fala de classe de serviço, de urgência e tal, mas e os riscos? Magicamente esqueceram o PMBOK e falou, cara, vocês não servem para nada, joga fora e tchau. Mas não, né, galera? Isso não é uma verdade. Tanto é que em frameworks de ágil em escala, risco é levado muito a sério. Por quê? Olha que legal. Ágil em escala atinge qual camada? Estratégica e tática. Em geral, é onde a gente tem ganho usando o ágil em escala. Por quê? Porque as áreas de negócio estão na camada tática e estratégica em relação ao time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento está no operacional. Só que as entregas que o time de desenvolvimento realiza contempla a área de negócio que está na camada tática ou estratégica. Em geral, é assim que funciona nas empresas. Então, os grandes frameworks, principalmente o mais utilizado, que é o SAFe, ele traz uma boa prática que é a que eu mais uso, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui, e vocês vão passar a aplicar a partir de aqui, né, de agora, quando vocês começarem a mapear riscos e trabalhar com riscos no dia a dia. Que é o quê? O roaming. Né? O roam, eles chamam de roam board, e eu vou explicar para vocês o que é o roam daqui a pouco. Beleza? Mas os métodos ágeis não mataram os riscos, galera. Não, pelo contrário, a gente continua tendo que identificar e mitigar os riscos. Beleza? Então, quais são as boas práticas? Primeiro, identificar os riscos. Essa é uma premissa básica, né? Se eu não identificar os riscos, eu não tenho como tratar. Registrar esses riscos em algum lugar. E aqui vale uma dica. Na plataforma, vocês lá na trilha Practitioner, tem lá como gerenciar múltiplas demandas, múltiplos projetos, dependências e riscos. Tem uma aula bem legal lá para quem usa Azure e quem usa Gira. Então, assim, ó, se vocês olharem para esta aula, vocês vão entender como registrar os riscos e como gerenciar o risco. Porque não adianta o risco estar visual, né, galera? A gente tem que gerenciar os riscos para que ele não tenha impacto negativo no projeto. Então, em geral, registrar é uma boa prática, de preferência na tua ferramenta. Se você usa o Gira, por que você vai registrar o risco no Miro? Não, usa o próprio Gira para gerenciar risco. Se você usa o Azure, usa o próprio Azure para gerenciar risco. Então, na trilha Practitioner, vocês têm uma aula lá de como gerenciar múltiplos projetos, demandas, riscos e dependências, tá? Dentro do Gira e do Azure. É uma aula muito legal, vale bastante a pena. Depois dessa aula aqui, de repente, você assistir, vai ser um complemento, vocês vão perceber por quê. E fazer uma análise, né, qualitativa e quantitativa. E o que é essa análise quantitativa e qualitativa, né? Quantitativa é a quantidade mesmo de coisas. E qualitativa, o risco realmente remete a um dano? Ele remete a algo que realmente deixa de gerar valor se o risco acontecer? Então você tem que fazer de uma forma que seja qualitativa também, né? Não adianta ser só quantidade. E ter respostas aos riscos. Esse é o principal contexto de se mapear risco, galera. Se a gente não responde aos riscos, para que serve o mapeamento? Para nada. E o que é responder o risco? Mitigar o risco, endereçar o risco para alguém, aceitar o risco. Você não tem o que fazer, você aceita, se acontecer, aconteceu, né? Ou mitigar o risco. Então você tem essas 4 opções.